pessoal, eu sou a Lorenice Camargo e hoje eu vim te ensinar todos os segredos de uma rabanada perfeita. É uma das aulas de maior sucesso aqui no canal e vocês ficaram com muitas dúvidas sobre o porquê, já é uma aula muito antiga. Então hoje eu explico o porquê de forma rápida e eu tenho certeza que você vai arrasar no seu Natal. Bora conferir? Para darmos início, eu tenho aqui 6 pães de sal, 6 pães franceses, tá? Muda o nome de região para região. Pessoal, essa é a primeira dica importante. Você não precisa de um pão específico para rabanada que só é vendido nessa época do ano, porque é a mesma massa, só muda o formato. O que é diferente? Ele vem num tamanho mais comprido e mais uniforme para as fatias ficarem do mesmo tamanho. Então, você pode fazer com pão de sal normal, que você vai pagar mais barato e vai ficar gostosa do mesmo jeito e você pode fazer o ano inteiro. O que eu fiz com esse pão? Eu comprei esse pão ontem na padaria e eu tirei do saco plástico. Eu deixei esse pão somente naquele saco de papel. Por quê? Porque ele resseca, ele fica mais firminho, olha, ele não amassa ao cortar as fatias. E essa dica é importante, porque eu preciso das rabanadas bonitas, redondas, inteirinhas. Então, quando fica nesse saquinho de papel, ele perde umidade. E olha como fica depois de cortado, fica redondinho. Isso é o importante. Então, compra o pão, deixa no saquinho de papel pelo menos um dia ou deixa fora do saquinho de papel algumas horas para ele secar. Aí você vem cortando. Escolha sempre esses pães sem a bundinha, porque suas fatias vão ficar mais bonitas. Mas caso tenha pontinha, como esse daqui, eu dispenso aqui a pontinha, tá? Para deixar mais uniforme e depois corto em 3 partes iguais, assim como o outro pão. Nesse caso aqui o pão tá meio pequeno, então eu cortei só em 2, tá? Vai depender aí o formato do seu pão. Deixe sempre todas na mesma espessura. E aqui eu já tenho os meus pães todos cortados. Vou reservar. O que é rabanada? Nada mais é do que um pão umedecido em leite e depois em ovos, tá? Existem várias formas de se fazer por aí e eu vou explicar para vocês o porquê tem uma correta. A maioria mistura tudo, leite, ovo, bate, passa e frita. E eu já vou te explicar por que eu não vou fazer isso. Então aqui, pessoal, nesse primeiro prato eu coloquei apenas leite. Leite integral, leite de caixinha, tá? Poderia ser o leite da sua preferência. Para umedecer esse pão nesse leite, eu poderia colocar aqui uma lata de leite condensado, eu poderia colocar uma xícara de açúcar para adoçar esse leite, eu posso colocar uma fava de baunilha, aromas dos mais diversos possíveis. Eu não vou colocar nada, eu vou usar apenas o leite. Porque eu gosto da rabanada tradicional, aquela que a vovó fazia que não tem nada igual. Para mim, se eu coloco algum açúcar ou leite condensado, fica muito doce porque já vai o açúcar em volta dela. Então, reservo aqui o meu leite puro. Aqui nesse outro prato, eu coloquei cerca de 3 ovos, tá? Eu vou dar uma batida para homogeneizar as claras com as gemas. Eu quero somente ovo batido. Aí vai a segunda dica importante. Por que eu não vou misturar tudo, ovo e leite? Eu primeiro vou banhar no leite e depois no ovo. Pessoal, dessa forma, com o meu pão já mais sequinho, ele vai absorver bastante leite, ó, ele vai ficar úmido por dentro, molhado. Então eu dou um bom banho nesse pão dentro do leite. Chacoalho um pouco para tirar esse excesso e aí sim vou passar no ovo. Por que isso? Gente, o ovo vai formar tipo uma película em volta, envolvendo esse pão já umedecido. Ele vai proteger o leite que está dentro do pão, evitando que saia esse leite quando eu coloco essa rabanada no óleo quente. O óleo quente vai fritar o ovo que tem em volta, tá? Essa crostinha, e a umidade vai reter dentro do meu pão para ficar muito mais saboroso do que quando eu misturo tudo, leite, ovo, baunilha, porque daí fica uma calda. Eu consigo fritar muito menos quantidade, porque o óleo suja, ela não fica tão sequinha e não fica tão cremosa. Então essa é a dica mais importante da rabanada. Primeiro coloca no leite, umedece e depois eu finalizo aqui, olha, nos ovos.
que vai formar essa barreira para evitar que eu perca a umidade que eu coloquei no meu pão. Tá? Sempre uso uma luvinha para ficar bem higiênico, igual eu estou utilizando aqui. E vai fazendo isso com todas as fatias. Depois delas já devidamente umedecidas e banhadas em ovo, eu coloco aqui no óleo quente. Pessoal, não coloca no óleo tão quente, tá? 170, 175 graus, olha. Quando você coloca ela, tem que levantar essa fervurinha, mas não deixa quente demais, para que tenha tempo de fritar e deixar esse pão por fora bem sequinho, tá? Então eu coloco de um lado, ó. Enquanto isso eu já vou banhando mais, vou colocar mais algumas aqui e eu não fico mexendo nelas. Eu deixo elas fritarem até corar bem de um lado, para somente depois virar. Olha só como o óleo não suja, não espirra, ficam super bonitas, olha. Já vou virar aqui as 3 que eu coloquei primeiro, tá? Olha como está dourada, essa cor que eu quero. As outras 3 eu vou deixar terminar de corar para virar. Agora já virei as outras também, deixei dourar do outro lado. Gente, e olha que linda que ela fica. Agora eu pego aqui, escorro bem desse óleo. E outra dica legal é não colocar em papel absorvente. Eu coloco na peneirinha aqui, ó, porque daí vai escorrer algum excesso de óleo que tenha, tá? E ela vai ficar bem sequinha. E esse é o processo que eu faço com todas elas, olha. Retiro aqui. E nesse momento, pessoal, quando eu retiro aqui, eu esqueci de falar, já é importante você ter o açúcar com canela reservado ali do ladinho. Assim que ela escorrer, ela ainda bem quente, você tem que passar no açúcar com canela, porque se demorar não vai grudar o açúcar com canela. Então, feito isso aqui, olha, eu já venho aqui aonde eu tenho esse açúcar com canela e já passo elas bem quente aqui pelo açúcar com canela, para que grude bastante. Vocês entenderam por que não tem necessidade do leite condensado na calda? Olha a quantidade de açúcar que vai em volta dessa rabanada. Então, ela já vai ficar super docinha e saborosa. Não tem essa necessidade. Você finaliza bem aqui e vai ficar na textura perfeita. Eu vou fazer esse mesmo processo com todas as rabanadas. Eu consigo fritar fácil 50 rabanadas com uma panelinha de óleo, com 1 litro de óleo. Mais até. Por isso que é muito bacana essa dica de você encapar com os ovos e não misturar. Você pode dourar mais ou menos. E olha nossas rabanadas, que lindas que ficaram. Gente, olha só, ela tá crocante por fora, mas olha dentro. Dá pra ver o quanto tá macia e suculenta por dentro quando você pega. Olha isso! Parece que isso é pão e leite. Gente, vira um creme dentro. O ovo protege essa cremosidade. Olha a textura. É doce na medida certa, porque o centro fica untuoso. O açúcar tá só ali na crostinha. Tem como não se apaixonar por esse sabor? Eu tenho certeza que vai ser sucesso na sua noite de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um fim de ano cheio de energia positiva e muita determinação para um ano novo maravilhoso que está por vir. Muito obrigada pela companhia de sempre, ótimas festas e até a próxima receita. Tchau, tchau!